Olá, você já passou por aquela dificuldade de fechar contrato de PIS, COFINS monofásico semianual? Ou então você já passou por aquela experiência de fazer uma expectativa para o cliente de 100 mil reais e depois ter 10 mil reais de crédito? Ou então você passou por uma experiência pior, ficou esperando para passar um valor para o cliente para ele assinar um contrato, ficou esperando os XMLs, esses XMLs demoraram para vir e depois eu não consegui fechar, o cliente desistiu depois que eu passei o valor para ele. Ou então pior, você fez o diagnóstico, pediu os XMLs, fez todo o trabalho de apuração e quando foi ver não tinha crédito na empresa. Foi pensando nessas dores que criamos o diagnóstico preliminar apenas com o PGDAS. Essa ferramenta resolve todos esses problemas do tributarista. É problemas de vendas mesmo, é um problema de fechamento. Então a ideia dessa ferramenta é fechar o contrato antes mesmo de executar o trabalho, mas com muito mais segurança, muito mais proximidade dos valores e muito mais proximidade da empresa da realidade. O que você precisa fazer? Você precisa basicamente baixar os 60 meses de PDF. Vai gastar 5 a 10 minutos para fazer isso, pode fazer até dentro da empresa esse trabalho aí, utilizando o próprio computador do cliente, com o certificado dele. Você baixa esses PGDAs e aí joga para a ferramenta do Recupera Simples, que é esse módulo aqui, ó, o módulo de diagnóstico preliminar com PGDAs. Lembrando, essa ferramenta é exclusiva para fazer vendas, para fazer o levantamento do valor com muito mais segurança. E após isso, aí sim eu utilizo essa outra ferramenta que é para fazer a auditoria para saber exatamente os valores, utilizando as notas fiscais. Mas antes disso, eu vou com o PGDAS mesmo fazer um levantamento para fechar um contrato na reunião. Então aqui a gente tem três modelos de empresas, três empresas que a gente baixou os PDFs deles e cada uma tem uma realidade diferente. Isso aqui é uma autoelétrica. Essa autoelétrica não foi segregada, né? Nos últimos 5 anos não teve segregação monofásica. Essa mercearia, ela já teve segregação a mais do que deveria. Então essa não tem nem crédito. E essa veterinária, ela teve segregação, mas segregou menos do que deveria. Então eu ainda tenho crédito nessa empresa. Tudo isso é feito automaticamente. O único trabalho que eu tenho é baixar os PDFs e jogar para dentro da ferramenta. Aqui eu já importei para essas três empresas aqui, mas a importação ela é segundos para fazer. Aqui eu já fiz a importação dessas três empresas dos PDFs e eu vou mostrar para vocês como ficou o cálculo, como ficaram os cálculos dessa empresa. Essa documentação que a gente tem aqui dessa autoelétrica é de 2015 a 2019. E olha só que interessante, ele mapeia tudo. Os relatórios já vêm com a logomarca, você pode colocar a logomarca do seu escritório, o nome do seu escritório em todos os relatórios para já sair personalizado, para montar a apresentação comercial de peso para fechar contrato. Quanto mais fechar contrato, mais dinheiro você ganha. E aqui mapeia todos os faturamentos, se já segregou, se não segregou, as expectativas do setor, a potencial Selic. Olha essa empresa aqui, ó. Ela tem uma potência... Ela tem um crédito potencial de 19 mil reais, mais um potencial Selic de 6.200, que dá um potencial crédito de 26 mil reais. Então essa daqui ela não segregou. O software já sabe tudo através do PGDAS. Então essa outra empresa aqui, por exemplo, mercearia, se eu fosse trabalhar com recuperação de crédito nela, não iria dar certo, né? Então por quê? Porque basicamente ela já segregou e segregou mais do que deveria. Olha aqui, deu até os pagamentos negativos aqui porque ela segregou mais do que a expectativa desse segmento, o que me dá crédito nenhum aqui. Então eu vou oferecer um compliance, então, porque ela tem pagamento feito, muitos pagamentos feitos a menores. Então eu mudo um pouquinho a dinâmica, que eu não preciso do XML para saber se compensa trabalhar com a empresa ou não. É escala e segurança. E aqui eu já tenho uma outra empresa que é uma veterinária. Essa veterinária aqui, olha que legal, ela já segregou o PIS e COFINS monofásico, mas segregou menos. Então eu tenho uma expectativa ainda de pegar ainda essa empresa, ainda ter crédito ainda para fazer. Então compensa. Então eu sei, eu resolvo vários problemas meus do dia a dia com essa ferramenta, problemas comerciais mesmo, propriamente dizendo. Então aqui, ó, no final, essa empresa, ela tem 11 mil reais de crédito, mais 2 mil de Selic, que dá 13 mil de potencial crédito. Como que eu sei que ela já segregou? Olha aqui, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, no mês de março de 2018, começou a quantidade de segregar. Então, a segregação, a expectativa desse segmento é 40% do que fatura seja monofásico. Como que eu sei disso? A gente comercializa uma tabela, essa tabela aqui, ó. Essa tabela tem todas as atividades do Brasil.
E as estimativas do Brasil também, todas as estimativas de todas as atividades. Então você vai ter um direcionamento comercial e uma precisão melhor na hora de estipular os valores para fechar o contrato. Então, lembrando, a ideia é fechar o contrato na reunião. Depois sim eu vou atrás das notas fiscais. Olha só, a contabilidade, essa empresa faturou 46 mil e 10 mil foi tributado. Então, a expectativa é 40% a veterinária, em média 40% do que vende é monofásico e 22% foi segregado. Então restou ainda 17% para segregar. Então esse é o potencial, que vai dar R$91 de crédito. Então olha que legal, R$13 mil pode entrar, mesmo ela tendo segregado. Então é muito bom, aí sim eu fecho o contrato. Olha aqui, já tem a opção de emitir o contrato, eu emito o contrato, assino, garanto a exclusividade do trabalho, o sigilo das informações para a segurança do cliente. E o percentual que eu já cobrei, porque já sai automático. Quando eu cadastro a empresa, eu já defino o percentual que eu vou cobrar dessa empresa de honorário. Eu posso personalizar as cláusulas desse contrato. Feito isso, basicamente, eu já fiz a venda. Agora eu vou para a segunda etapa, que é solicitar os XMLs. Aí sim eu vou utilizar a outra ferramenta do sistema para poder fazer a classificação automática e a recuperação e o levantamento dos valores exatos dos relatórios de retificação. Mas essa ferramenta ela vai te ajudar na questão comercial, fechamento de contrato. Quanto mais contratos eu fecho, mais dinheiro eu ganho, mais sucesso eu tenho neste projeto. Agora vamos aprender a recuperar créditos do PIS e COFINS monofásico do Simples Nacional. Essa segunda ferramenta aqui, o segundo botão da home do sistema, é para fazer esse trabalho. O que eu preciso primeiro? Preciso cadastrar a empresa. Ele já pede para mim cadastrar o cliente. Eu vou pegar o CNPJ dessa empresa, vou jogar aqui. Basicamente eu preciso copiar o CNPJ aqui, empresa RCT Simples Nacional. Então eu vou pegar essa empresa, eu posso colocar os dados do endereço do cliente, se quiser. Nesse caso eu vou colocar só o nome e CNPJ da empresa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou importar as documentações. O software ele importa vários documentos, vários mesmo. Esse caso aqui eu vou utilizar a nota eletrônica e o extrato, né? Eu vou verificar onde eu salvei. Uma coisa muito importante, diferente que tem no mercado, o software Recupera Simples, ele por ser instalado no computador, ele consegue pegar grandes quantidades de uma só vez. Se a empresa tem 200 mil arquivos, você coloca os 200 mil, seleciona eles e o sistema vai fazer toda a apuração, vai de 5 anos de uma só vez. Essa é a vantagem, né? Então eu consigo bastante performance nas importações de arquivos para facilitar o meu dia a dia e eu conseguir analisar mais rápido. Então a gente cadastrou o cliente, a gente está importando as documentações, que é as notas fiscais e os extratos para o sistema poder fazer a classificação tributária automática, fazer toda a questão do cruzamento de valores, né, entre o que foi pago e o que deveria ser pago, e te dá os relatórios de retificação sem alterar a receita bruta declarada. Pronto, aqui o sistema importou tudo de uma só vez, as documentações. Acabei me esquecendo aqui de importar os PDFs. Eu vou importar aqui os PDFs do PGDAS. Vou selecionar todos os 5 anos de uma vez também. E nesse momento o sistema já vai me dar toda a classificação tributária. Veja que aqui na paleta de auditoria de produtos, os produtos já foram todos classificados automaticamente de acordo com as suas NCMs. O software já tem toda essa expertise tributária para poder me dar todos esses valores, né, através de uma classificação tributária da NCM, independente se está... Veja que aqui tem produto monofásico, tem produto tributado, tudo de acordo com as NCMs que foram cadastradas. E aqui muita coisa importante, essa tela tem muitas funções legais que a gente pode estar vendo no vídeo completo, né? Eu posso comparar nome de NCM versus nome de produto para identificar e fazer correções de NCMs.
E aqui eu já tenho o diagnóstico pronto. Veja que eu não fiz nada. Eu basicamente, essa documentação ela é de 2015 a 2019. Veja que aqui eu já tenho o cálculo pronto. Eu importei 5 anos de uma vez as documentações. E o cálculo está pronto. Não precisa ficar clicando em muitos botões, não. O sistema ele é totalmente simplificado. Ele já me dá exatamente o que precisa ser feito aqui automaticamente. Então aqui eu tenho a declaração original, a contabilidade fez, a parte auditada. Então o PIS e COFINS que era antes, eles abaixaram, que deu os valores de créditos, os relatórios personalizados com a logomarca do seu escritório. Olha aqui, ó. Essa empresa, por exemplo, ela tem direito de recuperar R$ 18.634 em 5 anos. E agora o que eu vou fazer? Eu emito o relatório de retificação. Esse relatório de retificação é muito bom para mim, porque ele é o espelho, né? Ele é o espelho do site do PGDAS. Quem conhece o PGDAS, na hora de lançar a retificação, é a página mesmo, não chega nem a ser parecido, é de fato a cópia da página, e agora é só lançar esses valores lá no site para poder pleitear o crédito. Lembrando que eu estou fazendo essa operação aqui em notebook, o sistema ele é muito leve, não precisa ser em computador robusto, computador com muita configuração. Esse notebook aqui, ele, por exemplo, é 4 GB de memória, e ele é 4 GB de memória e o processador i5. Então é um computador que precisa, para rodar a internet, eu consigo rodar o sistema Recupera Simples e trabalhar. Não preciso de computador, então notebook mesmo para me dar mobilidade e eu conseguir trabalhar com qualidade e escala. Simples assim, poucos botões, eu já terminei meu trabalho. É claro que tem opções avançadas, e essas opções avançadas vocês podem estar verificando no vídeo completo. O vídeo completo do módulo de recuperação de crédito do PIS e COFINS monofásico, ele ensina muitas opções que o sistema tem, basicamente todas as opções avançadas para ajudar em operações do dia a dia. Trabalho de recorrência de segregação mensal de PIS e COFINS monofásico do Simples Nacional. Esse trabalho ele fica aqui no terceiro botão do Simples Nacional, PIS, COFINS monofásico Nacional das mensal. É muito importante fazer esse trabalho porque o cliente ele continua pagando imposto a maior, e é importante reduzir esses valores e mostrar essas reduções para o cliente também, só que com segurança, né? Ter segurança nesse processo. Então nessa ferramenta aqui, eu basicamente vou cadastrar o cliente, eu preciso apenas cadastrar a empresa e importar os XMLs. Eu coloco o CNPJ da empresa aqui no cadastro dela, e aqui esses XMLs a gente já importou ele, basicamente é vir aqui e importar esses arquivos. Esses arquivos já foram importados, e aqui tem a parte do demonstrativo. Mas antes do demonstrativo eu quero abrir um parênteses aqui, uma observação muito importante. Ó. Quando eu importo os arquivos, eles já automaticamente já são classificados nas tributações. E aí aqui nessa tela de auditoria de produtos, a gente tem, hoje na prática, a gente tem dois problemas. O cliente ele arruma o cadastro do cliente, o tributarista ele arruma o cadastro de produtos da empresa através de alguma plataforma, através até mesmo do Recupera Simples, né? Só que aí eu tenho aquele problema, o cliente, eu tenho a opção de mandar, digamos, porque acontece muito de ter NCMs inválidos. Às vezes, por exemplo, ó, a gente tem um marca-texto aqui que mostra muito facilmente os NCMs que estão incorretos. Eu posso estar corrigindo. Ó. Eu pego de um outro produto que eu entendo que esteja errado. Ó. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Ó. Eu entendo que isso aqui é um medicamento, esse Apiroma Spray. Aí eu dou um Enter e ele já arruma a classificação tributária dele e já atualiza todos os cálculos, né, de segregação. Outra aqui, ó, Azorga, tem muita coisa aqui, ó, Bacina, digamos que é um outro medicamento. Eu venho aqui, copio e colo. Ó. Eu vou arrumando, né? E aí, talvez pode acontecer de o cliente não arrumar na base dele lá. Mas se ele arrumar, basta eu exportar o Excel do que eu ajustei. Aí eu mando o Excel para ele e ele arruma lá na base dele e todo mês fica correto, né? E aí eu tenho a opção de também arrumar esse cadastro de produto e manter esse cadastro no sistema.
Porque nem sempre o cliente, lá o empresário, ele vai arrumar na empresa dele. A gente passou por muitos casos desses aqui que o empresário não arrumava no RP dele. Aí não arrumou, como que você vai lá arrumar novamente no cadastro do sistema dele que você nem conhece, né? Então, você tem a opção de manter essa correção dentro aqui do sistema Recupera Simples. Para os próximos XMLs que vêm todos os meses nas apurações, o sistema ele já mantém a sua correção. Isso é muito legal, facilita muito a vida. E aí o sistema ele vai te mostrar para você analisar nos próximos meses só os produtos novos que a empresa comprou, entende? Então isso aqui ajuda muito no processo para não ficar tão burocrático, para não ter que arrumar produto todo mês. Provavelmente se isso for sua dor, o sistema vai te ajudar muito nisso. Então aqui, claro que eu não sou obrigado a arrumar esses produtos, mas se eu quiser arrumar, eu posso estar arrumando através dessa tela, né? E aí o sistema, eu posso gravar a auditoria e ele vai fazer toda a gravação. E dos próximos meses vai dar, ele vai te mostrar apenas os produtos novos para fazer a análise. Outra coisa muito boa aqui também é o nome. Eu não preciso ter que consultar esse NCM. Aqui já vem o nome do NCM, né, versus o nome do produto. Então facilita muito a minha conferência para me saber se está errado ou não o NCM daquele produto. Outro detalhe, então a partir do momento, né, que eu fiz uma análise, isso é opcional, você pode analisar, né, uma análise avançada ou não. Ele vai me dar aqui o demonstrativo da economia. É muito importante eu mostrar a economia todo mês desse cliente. Igual esse cliente ele ia pagar 6.400, agora ele vai pagar 5.600 com o meu trabalho de segregação mensal, só no mês de setembro, né, de 2022. E a economia dele vai ser R$ 795. Isso aí faz muita diferença para o empresário. Aqui tem todo o detalhamento do cálculo, né? Muito interessante esse relatório. E agora, para chegar naquele valor de R$ 5.600 da guia do Simples Nacional, eu só emito esse relatório e lanço lá dentro do site. É claro que tem todos os detalhamentos de nota, produto a produto aqui no sistema, né? Então, basicamente, essa é a ferramenta de segregação mensal do sistema Recupera Simples. PIS e COFINS monofásico para empresas do lucro presumido. Essa é uma exclusividade do sistema Recupera Simples para os clientes. Como funciona essa ferramenta? Eu vou entrar nela aqui para a gente poder trabalhar com ela. Primeira coisa, eu preciso cadastrar a empresa. Eu preciso as documentações, são os XML de vendas e os FDs contribuições das empresas. Eu vou localizar aqui os dados do CNPJ. Esse é o CNPJ, vou cadastrar esse CNPJ. Vou cadastrar o nome da empresa. Lucro presumido. Posso colocar os detalhes dela aqui, né, na empresa. E vou salvar. Aqui eu vou salvar só o CNPJ e o nome da empresa. E agora eu vou importar as documentações. Eu vou importar aqui as notas. Primeiramente eu vou importar as notas fiscais dessa empresa. Depois eu vou estar importando as EFDs contribuições também. Aqui ele está finalizando a importação, 900 notas importadas. Agora eu vou importar os arquivos EFDs contribuições transmitidos para o sistema poder verificar como foi feito as apurações. Pronto, ele importou. Eu posso estar tirando a conferência de receitas para ver se está batendo os valores. Vamos verificar aqui. Pronto, ó, aqui ele me dá aqui a conferência de receita, fechou certinho as vendas de FD contribuições com XMLs. Aqui eu posso verificar a auditoria de produtos, como que foi feita as classificações tributárias automáticas, que ele já faz essa classificação. Aqui ele classificou 1.957 itens entre monofásicos e tributados. E aqui a memória de cálculo. Essa memória de cálculo é muito bacana. Eu vou tirar aqui de 2 meses para a gente poder entender o funcionamento dela. Essa memória de cálculo ela detalha toda a EFD, a visão macro da EFD por período. Ó.
por período. Ele me mostra aqui como que foi a CFD por CST e se teve agora a CST monofásica 04. Então antes era 21 mil, tudo tributado, 29 mil. Agora ele identificou aqui, desses 29 mil, 11 mil é monofásico. E aí o PIS e COFINS teve um crédito aqui, ó, de 77 de PIS, de COFINS de 357 e 434 de PIS e COFINS. Então mês a mês essa memória detalha. E aqui ele já me dá a apuração. Essa apuração bem bacana também, porque ele consolida todos os saldos, se tem crédito ou se não tem, por período. Aqui ele já saiu o relatório, vou aumentar para vocês verem. Aqui, ó. Então aqui ele já tem todos os relatórios detalhados dos créditos. Ó. Então todos os créditos já estão aqui, mês a mês de PIS e COFINS, a Selic de PIS, a Selic de COFINS. E essa empresa ela teve um total de crédito, de acordo com os monofásicos que não foram informados ou informados a menor nas empresas do presumido na FD Contribuições. Então aqui ele teve 13 mil reais o total do crédito, 11 mil crédito mais 2 de Selic deu 13 mil. Feita a apuração do crédito, né? Eu detalhei o crédito aqui, eu consolidei o crédito total de todos os meses aqui e aqui eu posso tirar a retificação. Então aqui nesse relatório ele vai me dar a opção de eu poder é um relatório auxiliar para poder incluir essas receitas monofásicas lá dentro da FD Contribuições para poder pleitear esses pagamentos indevidos. É uma exclusividade Recupera Simples, essa tecnologia, essa ferramenta aqui. E aqui eu vou lançando mês a mês as receitas com os valores de PIS e COFINS ou não e com as CSTs de acordo com o que ele montou na apuração. Então aqui está 12 meses de retificações para poder ser lançadas em apenas uma página. Então é bem tranquilo de estar fazendo. Não deixe de pegar distribuidoras de cosméticos, farmácias, autopeças de maior porte, tudo estão no lucro presumido e muitos estão segregando incorretamente. Então a oportunidade existe da mesma forma. Se você não conseguir talvez restituir num prazo mais rápido, você pode solicitar uma compensação, fazer uma perda de compensação para utilizar em qualquer tributo federal, porque a empresa vai continuar pagando PIS, COFINS e imposto de renda e contribuição. Qualquer desses impostos você consegue utilizar esse crédito para compensar futuramente nas próximas guias que o cliente for pagando. Então essa é a ferramenta de PIS, COFINS monofásico para a empresa do lucro presumido. Crédito de PIS e COFINS, Lei 10.833 para empresas optantes do regime do lucro real. Essa ferramenta ela está aqui nessa aba da suíte de sistemas do sistema, na Home. Eu vou acessar ela e vou apresentar para vocês entender como funciona. Basicamente precisa cadastrar a empresa, colocar o CNPJ, os dados dela, o nome, endereço, etc. E aqui, cadastrando a empresa, você vai ter opções de importar os arquivos. Quais são os arquivos? São 4 arquivos envolvidos para ajudar na apuração desses valores. Primeiramente, o arquivo EFD Contribuições. Esse arquivo ele serve para quê? Para verificar se a empresa já aproveitou créditos e quais créditos ela já aproveitou pela contabilidade. SPED contábil. SPED contábil é para mim importar todos os dados que estão lançados na escrituração contábil da empresa para verificar o que eu posso aproveitar de crédito na contabilidade. Por exemplo, aluguel pago à pessoa jurídica. Eu aproveito os lançamentos que estão na contabilidade, porque não existe nota fiscal de aluguel. Então, aproveitando esses lançamentos, essas despesas, eu consigo aproveitar para abater nos débitos PIS e COFINS. É autorizada. A Lei 10.833, ela autoriza as empresas a abaterem a despesa de aluguel pago à pessoa jurídica, da apuração do PIS e da COFINS. E se mesmo estando retido, também consegue estar ressarcindo essa despesa, porque ela é autorizada a aproveitamento de crédito dela. SPED ICMS é para eu conseguir analisar todas as despesas com notas fiscais dos últimos 5 anos para ver o que eu posso estar aproveitando, né, de crédito que a lei me permite. XML, esse caso é um plano B do SPED ICMS. Tem vezes que o SPED ICMS
ele está genérico, aí eu não consigo saber qual o produto daquele fornecedor para mim ver se eu posso aproveitar ou não, principalmente se for pela questão dos insumos, eu preciso analisar exatamente o produto, se for questão da imobilização, eu preciso analisar o produto. E aí tem a opção de importar os XML de compra, porque esse aí vai vir em todo fornecedor, vai vir os produtos daquele fornecedor. Então, já me ajuda muito. Aqui a gente já importou, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o FD Contribuições está importado. Primeiramente, ele já me mostra a empresa do lucro real, lucro presumido. Se for tudo lucro presumido aqui, eu não preciso nem trabalhar com isso, porque é exclusivo para o lucro real. Aqui tem a relação das despesas aqui, que já aproveitou crédito ou não aproveitou, no C170 do PIS e COFINS, C500, aqui tem a relação das energias que já aproveitaram. Então tem muita coisa aqui que eu posso estar analisando, depreciação, telefone, frete, tudo isso daqui é a listagem das documentações que a contabilidade já aproveitou, porque se ela aproveitou, não tem crédito para aproveitar mais, né? Então é importante estar analisando primeiro a FD Contribuições. O SPED contábil está aqui, ó. O SPED contábil já está aqui no sistema. O SPED CMS também já está aqui, a listagem dos lançamentos contábeis, tanto quanto a listagem das despesas da empresa. Eu não importei o arquivo XML dessa empresa, devido ao SPED CMS já está bem detalhadinho os fornecedores e os produtos. Então aqui, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai parametrizar contas contábeis. Aqui tem todas as contas contábeis da empresa. Aqui eu consigo verificar, por exemplo, digamos que eu queira aproveitar a despesa de energia. Eu posso filtrar aqui o que é despesa de verdade lá no SPED contábil, marcar toda a despesa de energia. Olha que legal, quando eu marco aqui, já vem o diagnóstico da energia, da despesa dela, para mim poder estar vendo o que eu posso aproveitar de crédito. Então, por exemplo, a despesa de energia foi R$ 172 mil reais, o que dá 9,25%, que é um crédito PIS/COFINS de R$ 15.911. A pessoa, por exemplo, um posto de combustível que mesmo estando no comércio, ele pode aproveitar esse crédito aqui, esse crédito, e mesmo ele não pagando PIS e COFINS, ele pode pedir um ressarcimento em conta, que a média é 90 a 120 dias para esse dinheiro cair na conta. Se for uma indústria, serviço, eu posso aproveitar até insumo. Comércio, alguns que tem alguns profissionais que fazem, isso é um pouco controverso. Mas, por exemplo, ó, o PIS, esse posto tendo 15 mil, digamos que eu queira vir aqui também, ó, e aproveitar o custeio de construção. Eu posso estar aproveitando o custeio de construção também. Eu verifico aqui o que são os fornecedores e produtos que eu quero aproveitar o crédito, que eu posso aproveitar o crédito. Vamos pegar alguns casos aqui e vamos aproveitar o crédito de alguns fornecedores aqui, ó. Vamos achar aqui um fornecedor para a gente poder estar aproveitando o crédito dele para ele cair na apuração. Deixa eu ver um aqui, bem interessante. Eu vou marcar qualquer fornecedor aqui e eu vou pedir para o sistema para ele estar levando em consideração todas as despesas relacionadas a esse produto e esses fornecedores que eu marquei. Agora a apuração ela vai ser automaticamente atualizada, vai considerar também esses produtos. Veja que de 15 mil ela foi para 37 mil. Então o total das despesas deu 401 mil reais e ela foi para 37 mil. Então essas despesas aqui automaticamente já estão consideradas para ressarcir o PIS e COFINS delas. Como que eu faço agora? Eu preciso, para mim poder pleitear esse crédito, eu preciso fazer a retificação da FD Contribuições para incluir esses créditos nos registros e também a perda de compra. O sistema me ajuda hoje aqui gerando um relatório auxiliar para mim lançar esses créditos lá na FD Contribuições. Como funciona isso na prática? Se eu voltar nas contas contábeis que eu marquei, eu posso verificar a tabela FD, qual que é o código do crédito que eu posso aproveitar. Por exemplo, eu posso pegar aqui o código 23. Eu vou pegar aqui o 23, eu vou parametrizar esse 23 aqui na conta contábil que eu marquei, né? E aí eu vou replicar para o restante das contas. Mesma coisa dos fornecedores. Os fornecedores eu vou vir aqui, mostrar o que eu já marquei e vou verificar o que eu posso estar aproveitando aqui. Vamos utilizar o mesmo aqui, 23 e vou replicar para o restante. Pronto. Feito isso, é só eu tirar o relatório de retificação. Eu vou pedir para ele gerar de todos os períodos essa retificação, esse relatório. Olha que legal esse relatório aqui, ó. Ele mostra detalhadamente o total das despesas por conta contábil, por registro,
E aqui no final, eu posso ir lançando mês a mês esses valores desses créditos. Ele me dá o valor do PIS/COFINS de cada mês, do crédito, o valor da despesa, para me lançar lá nos registros, o número do registro, da energia, por exemplo. E aqui, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai me dar o total. O total da despesa é 400 mil e o total do PIS/COFINS é 37. É o mesmo crédito que deu lá no diagnóstico inicial quando eu mandei para o cliente para eu fechar o contrato. Depois disso, basta eu vir aqui e pedir para o sistema gerar o relatório de Perdicomp para mim lançar lá no Perdicomp Web. Eu gero primeiro o Perdicomp Web, os relatórios do PIS, olha aqui, já vem tudo totalizado, e depois do COFINS, já vem tudo totalizado esse valor de crédito. Aí basicamente é eu pleitear esses valores lá no Perdicomp Web, para mim poder aguardar 90 a 120 dias o ressarcimento em conta, se for ressarcimento, ou então fazer as Perdicomps de compensação se a empresa já tiver débitos todo mês. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa ferramenta aqui, essa que eu estou passando o mouse aqui em cima, na suíte, ela é para o lucro real e lucro presumido. Eu vou entrar nela aqui e mostrar como é o funcionamento, tudo bastante tranquilo de trabalhar. Eu vou basicamente primeiro criar o cadastro de empresa, colocar o CNPJ, exclusão do ICMS. Feito isso, eu vou salvar o cadastro e vou importar as documentações. Eu tenho a opção de importar o FD ICMS ou FD contribuições detalhado. Vamos localizar aqui onde estão os arquivos a serem importados. Vou solicitar para o sistema, está importando todas as documentações. Ele vai importar e vai estar verificando se tem crédito nessa empresa. O sistema concluiu a importação dos arquivos aqui, FDs. É uma vantagem muito grande que só com as FDs o sistema já faz as apurações. Eu não preciso ter que solicitar os XMLs, seja 675, 670, ele faz do SAT. Então tem muita coisa boa aí que eu não preciso dos XMLs, que é a parte mais complexa, com o certificado digital da empresa ou com a procuração eletrônica e o sistema Recupera Simples, você já consegue fazer tudo com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então aqui eu tenho a opção primeiro de reescrita, eu posso estar aqui marcando, selecionando qual período eu quero estar reescrevendo, né? Reescrever é o que? É retificar, mesma coisa, ele vai reescrever um novo arquivo para poder retificar esse arquivo. Esse arquivo aqui, eu clicando aqui, ó, por exemplo, eu quero retificar o mês de janeiro. Eu clico aqui em reescrever, ele vai gerar um novo arquivo. Vamos colocar aqui para geral. Ele vai criar um novo arquivo dessa empresa. Deixa eu clicar aqui de novo para me fazer. Demo. Pronto, ó. Ele vai criar um novo arquivo arrumando todas as bases de todos os itens dessa empresa. Ele vai arrumar todas as bases de cálculo, respeitando a instrução normativa da Receita Federal, do Guia Prático de agosto do ano passado, do ano de 2021. Ele olha tudo, se a empresa teve PIS e COFINS e ICMS, se ela não teve PIS e COFINS, aquele registro simplesmente ele só gera o valor de exclusão, mas não gera crédito daquilo. Então ele leva em consideração todas as normativas da Receita Federal. Aqui ele já gerou um arquivo. Ó. Se eu quiser gerar outro, é só eu clicar aqui e reescrever. Eu posso marcar todos de uma vez para fazer em um clique só. E aqui ele vai e monta todo esse arquivo novo. Esse arquivo depois é só eu pegar, importar ele para o FD Contribuições e transmitir esse arquivo, que o valor do PIS e da COFINS já vai ser reduzido para mim poder fazer a perda de conta. Aqui tranquilo. Eu posso estar num clique só gerar todos os arquivos. Tanto é que se eu verificar aqui na pastinha, ó, esse arquivo está aqui, ó, reescrito, né, que é para retificar. Então esses dois arquivos já estão retificados aqui, só importar para o FD Contribuições.
Agora o crédito. Aqui é o relatório de crédito do PIS e COFINS referente à exclusão do ICMS. Eu vou pegar aqui, referente ao ano de 2019, e pedir para o sistema montar a apuração para mim saber o que aquela empresa tem de crédito no período de 2019. No ano de 2019 eu consigo já ter, basicamente, emitindo esse relatório aqui. Então, me facilita muito a análise. Pronto, ó, já saiu o relatório aqui, um relatório super detalhado, muito profissional. E esse relatório já vem mês a mês, o faturamento de cada mês, a base de cálculo, o valor de PIS e COFINS, de débito de PIS e COFINS informado na FD Contribuições, o valor do ICMS destacado e aqui o valor do ICMS a ser excluído. Esse valor tende a ser igual ou menor, porque se essa empresa teve parcelas isentas, monofásicas, suspensas de PIS e COFINS, aí ele não vai aproveitar o ICMS total, ele vai aproveitar a parte do ICMS que teve PIS e COFINS tributado. Aí ele reduz aqui, basicamente ele faz o cálculo, né? 280 mil menos o ICMS excluído dá a base excluída de 258, ele recalcula automaticamente o ICMS. Essa empresa aqui, ela tem R$ 28.800 de crédito, somando o crédito de PIS e o crédito de COFINS, é apenas um relatório. E agora, se eu quiser tirar o relatório do valor atualizado, eu tiro aqui, ó. Neste botão crédito de exclusão de ICMS atualizado, eu vou pegar aquele crédito, o sistema vai somar aquele crédito bruto, líquido que o sistema deu, aliás, e incluir a Selic do período. Ele vai acumular a Selic de cada período. Aqui o relatório ele saiu, ó, de 28 mil que tinha, ele encontrou uma atualização de PIS de 956 e uma atualização de Selic, melhor dizendo, uma atualização de Selic de 956 de PIS e uma atualização de Selic de COFINS de 4.400, o que dá um crédito de R$ 34 mil. Esses R$ 34 mil aqui já pode ser pleiteados via Perdicomp após fazer a retificação dos arquivos EFD contribuições que o sistema próprio gerou. Então ele já gera o arquivo. Para finalizar, aqui tem a questão dos laudos. Os laudos ficam todos aqui, são laudos extremamente completos. Eu posso estar exportando por período em Excel, aqui ele detalha todo o registro e o valor do crédito, tudo em Excel. Esses créditos que o sistema apurou, eles saem detalhados aqui, registro a registro, para poder guardar, né, a caso de questionamento. Mas, basicamente é muito simples. Eu cadastro o cliente, importo, eu gero as retificações, eu tiro os relatórios de apurações e as atualizações Selic referente a esses créditos e os laudos detalhados. Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é uma tese judicial filhote à tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como que é basicamente o seu funcionamento? Vamos acessar aqui a ferramenta. Você precisa hoje, para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, apenas o arquivo EFD contribuições transmitido pela empresa. Eu vou primeiro cadastrar essa empresa aqui. Exclusão da base. E aqui eu posso colocar o CNPJ, os dados, o endereço do cliente e a alíquota do ISS do município. Por exemplo, muitos são 3%, 4%, 5%. E basicamente quando eu cadastro eu coloco a alíquota do ISS e venho aqui em importar dados. Eu importo os FDs contribuições do mesmo período. Eu vou localizar aqui os arquivos e vou colocar o sistema para importar esses arquivos. Esses arquivos aqui são os transmitidos e agora eu vou fazer basicamente a apuração. Vou pedir para o sistema me gerar para mim a apuração. Janeiro a dezembro de 2019, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Então aqui eu já tenho a apuração judicial pronta. Esses são os cálculos da exclusão do ISS. Tem os valores aqui, a base de cálculo, o valor do ISS mês a mês, o valor de PIS e COFINS mês a mês. E aqui ele exclui o ISS, ele de 750 ele tira 70 mil, que vai para 680, recalcula e me dá aqui crédito de PIS de 14 mil, de COFINS 68 e o crédito total de 83 mil reais. E aqui eu posso estar tirando também o crédito atualizado com a Selic. Nesse botão eu tiro o relatório do crédito, mas a atualização Selic, que é automática, feita pelo sistema. Então aqui ele vai montar também a atualização monetária. Ele pegou aquele crédito que tinha dado e aumentou a Selic do PIS e da COFINS, que deu 2.700 para PIS, e para COFINS 12.000, que deu 98.770 o crédito bruto. Selic mais o crédito do PIS e COFINS de pagamento indevido. Basicamente, esse é o módulo da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão do PIS e COFINS da própria base, da sua própria base de cálculo. Essa ferramenta é essa que estou com o mouse aqui em cima. Eu vou entrar nela para verificar como é o funcionamento. Primeira coisa, precisa de incluir o CNPJ e o nome da empresa. Feito isso, você vai simplesmente importar os EFDs, contribuições já transmitidos pela empresa em questão. Eu vou localizar onde eu salvei esses arquivos FD contribuições e vou pedir para a ferramenta estar importando para a base de cálculo para poder atualizar esses cálculos. Então aqui ela já importou esses arquivos. Agora eu simplesmente vou tirar aqui o relatório do cálculo. Esse relatório do cálculo aqui, bem tranquilo de ser entendido. Eu vou pedir esse relatório para o sistema me dar. E aqui, basicamente, o cálculo já está pronto. Ó. De janeiro a dezembro, o cálculo já está pronto, a receita detalhada, PIS e COFINS e a base de cálculo excluída. Então, ele pega o PIS e retira a base de cálculo dele e retira a base de cálculo do COFINS, dos seus próprios valores. Então, a base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo, em janeiro era 750, foi para 738, né? 750 menos 12 mil de PIS vai para 738. A base de cálculo do COFINS, 750 menos os 57 mil de COFINS foi para 693. Com essas bases de cálculos recalculadas, ele faz o recálculo do valor do PIS e da COFINS e me dá o crédito, um menos o outro. PIS anterior menos PIS sem a própria base, excluída a própria base, dá um crédito de R$ 204. Mesma coisa para a COFINS, deu um crédito de R$ 4.300, que dá um crédito de R$ 4.500. Total do crédito deu R$ 56 mil. Aí, se eu quiser atualizar, eu posso tirar o relatório de atualização, que ele vai somar esse crédito mais a atualização da Selic. Eu vou pedir para o sistema me emitir aqui, de janeiro a dezembro de 2019, o relatório do crédito atualizado. Então, o crédito atualizado subiu para R$ 67 mil. Então, ele encontrou uma Selic de PIS de 475, uma Selic de COFINS de 10 mil, que deu o crédito bruto de R$ 67.242 no ano de 2019, incluído a Selic. Então, essa aqui é a opção da ferramenta de fazer a exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo do sistema Recupera Simples. Recuperação de INSS patronal sobre verbas indenizatórias. Essa ferramenta ela já contempla aqui na suíte de sistemas do sistema Recupera Simples. Fica aqui nessa opção aqui que eu estou passando o mouse. Eu vou clicar aqui para mostrar como funciona, bem tranquilo de trabalhar.
eu vou basicamente incluir o cadastro dessa empresa aqui dentro do sistema, cadastrar ela para mim poder importar o arquivo. Qual arquivo que eu vou poder estar importando para dentro do sistema para poder ver quais são as verbas RCT e INSS? Vou colocar aqui. Essa opção de recuperação de INSS, basicamente a gente utiliza o arquivo MANAD. Esse arquivo aqui é um arquivo TXT, eu vou arrastar aqui para vocês verem. Pegador da tela, olha aqui, ó. É um arquivo TXT, né? Que ele sai do programa de folha de pagamento das empresas. Esse arquivo TXT eu vou utilizá-lo para importar dentro do sistema Recupera Simples. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em importar dados, MANAD, e vou lá na pasta onde está esse arquivo. E agora eu vou pedir para o sistema importar essa documentação para dentro da base de dados. A partir desse momento ele me trouxe todas as rúbricas que tributaram o INSS. E ele vai me mostrar apenas as rúbricas, aqui em parametrizar rúbricas, ele vai me mostrar apenas as rúbricas que tributou o INSS. Para me focar aqui, se aqui tiver rúbrica de natureza indenizatória, aí eu posso estar definindo por desonerá-las, né? E recuperar o crédito desse pagamento indevido de INSS. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu vou colocar alguns exemplos aqui, só para a gente poder montar o cálculo. Vou marcar 6 rúbricas aqui, 5 rúbricas, e vou dizer para o sistema, essas rúbricas, elas são de caráter indenizatório, não deveria ter pago o INSS. Eu defino se eu quero judicial ou administrativo. Nesse caso aqui eu vou colocar administrativo. Eu vou marcar mais 4 rúbricas aqui que eu quero discutir na justiça, que eu não quero pagar o INSS delas. Então aqui a gente vai montar 2 apurações. Uma apuração administrativa e outra apuração judicial. Então aqui ele vai apurar administrativamente tudo que não deveria ter pago o INSS, aqui pagou indevido, e aqui eu vou discutir na justiça. Então aqui, ó, por exemplo, aqui tem os exemplos de desoneração também, que eu posso estar verificando, qual que é o tema que foi pacificado, que foi favorável já. Por exemplo, a aviso indenizado é favorável, eu não preciso pagar o INSS deles. Se tiver ali na listagem de rúbricas aviso indenizado, eu posso pedir de volta. Você pegar ali uma construtora que apaga aviso indenizado, que demite muita gente, é um crédito muito alto que ele tem nos últimos 5 anos, né? Então aqui é 20% do INSS patronal sobre o valor do aviso indenizado. Então essas opções aqui, basicamente eu analiso detalhadamente aqui nas consultas, ó. Aqui tem a consulta do MANAD todo detalhado, aqui por empregado, aqui é o total do que eu tenho a pegar de volta administrativamente, ó. Tem o nome do empregado, qual que foi a rúbrica, o valor dela. Ó, aqui deu o total de despesa, aqui, por exemplo, essa rúbrica aqui, integração HE NDSE. Digamos que eu não queira que ela tribute no INSS. Todas aquelas rúbricas que eu marquei administrativamente deu R$21 mil. 20% disso dá R$4 mil. Então esse é o crédito que você tem para recuperar. Está tudo pronto aqui, automático. A judicial deu R$6 mil, aquelas que eu marquei lá na paralisação de rúbricas, que deu 20% disso, um crédito de R$1.300. Então aqui ele tem a consolidação dos valores, ó. Se eu pegar aqui, vamos verificar qual que é o período aqui, foi 2018. Esse arquivo aqui ele é referente ao ano de 2018. Um ano só, tá? A gente está fazendo aqui uma recuperação de um ano. Vou marcar a apuração consolidada administrativa e aqui ele vai me mostrar todos os créditos, ó. Ele vai me mostrar todos os créditos. Vou pedir para ele atualizar com a Selic aqui. Inclusive ele atualiza com a Selic também. Deixa eu pedir para ele atualizar a Selic aqui. Vou tirar novamente aqui o relatório para ele atualizar os valores. Aqui, ó. Que ele já atualiza. Então ele já me dá aquele crédito. Aquele crédito lá que eu tinha detalhado de R$21 mil, aquele valor de R$21 mil das verbas rúbricas indenizatórias, 20% dele é 4.200, a Selic dele deu 1.040 e deu um total de crédito de 5.277. Já aqui no judicial, ele deu o valor de 6.000 de despesa das rúbricas indenizatórias que eu não quero tributar INSS, o
crédito R$ 1.300, Selic de 350, R$ 1.700 o valor do crédito. Então, bem tranquilo, o sistema já apurou aqui. Basicamente, eu preciso só importar o arquivo Manad e parametrizar o que eu entendo de rúbricas que não devem tributar ou INSS estão tributadas indevidamente. Recuperação de INSS de terceiros. Essa é uma tese judicial, uma tese jurídica, referente ao valor do INSS de terceiros, geralmente 5,8% sobre a folha, que é muito questionado. Esse 5,8% sobre a folha que é o questionamento. Basicamente, a tese é para o valor desse percentual ser até 20 salários mínimos, ou seja, se a empresa incidir de INSS terceiro 5,8%, 5,8% sobre a folha de pagamento até 20 salários mínimos. Ultrapassou 20 salários mínimos, continua a cobrança de 5,8% sobre 20 salários mínimos. Então, o que ultrapassar de 20 salários mínimos, as empresas estão entrando na justiça para pleitear de volta esses valores pagos a maior indevidamente. Então, essa função fica aqui, onde eu estou arrastando o mouse, 4 INSS terceiros. Eu vou abrir ela para mostrar como funciona. Basicamente, quando eu recupero INSS de verbas indenizatórias com o arquivo Manad, esse arquivo ele já está aqui. Eu já importei ele. Esse Manad eu não preciso importar duas vezes, eu faço 2 trabalhos de uma vez só. Recuperação de INSS de verbas indenizatórias e já faço a recuperação de INSS de terceiros. O que eu preciso fazer aqui? Basicamente, eu preciso entrar no cadastro da empresa, vou entrar aqui no cadastro da empresa, vou definir qual que é o percentual de terceiros dessa empresa, geralmente é 5,8%, e eu vou emitir o relatório de apuração. O relatório de apuração, como esses dados aqui são de 2018, eu vou ter só a informação de 2018, de janeiro a dezembro de 2018, mas é basicamente tudo automático, ele já pega todo o detalhamento do cálculo. Então esse aqui não tem muito... É bem simplesinho mesmo, bem tranquilo. Olha aqui, tem a folha de cada mês, o salário de cada mês, os 20 salários mínimos de cada vez e o que ultrapassou 20 salários mínimos. Em cima disso ele cobra 35,8% para pedir de volta, que dá um crédito de R$ 2.000, uma Selic de 643 e R$ 2.971 o crédito de janeiro de 2018. O total de crédito dessa empresa aqui é 46, mais 11 de Selic, que dá 58. Então é tudo integradinho. Basicamente, quando eu utilizo a opção de INSS de verbas indenizatórias, eu já posso fazer também o INSS de terceiros, que ele já está integrado. Agora, se vai utilizar só INSS terceiros, é só importar na opção específica aqui de Manad. Mas como aqui já está importado, então esse é o trabalho 100% automático. Ele vai pegar as bases, salários mínimos da época e já vai fazer o cálculo, montar a apuração automatizada para você, cliente.